Hello, meus amores! Estamos aqui outra vez para falar com vocês sobre uma passagem muito interessante que vai te abençoar no dia de hoje. E nós vamos falar sobre a parábola das 5 virgens e as 5 loucas. Nós vamos falar sobre isso hoje. Muitas pessoas acho que já ouviu falar sobre isso, mas tem algumas pessoas que talvez não entendam o que Jesus queria passar nessa parábola. Quando me converti, eu ouvi muito falar sobre isso nas escolinhas que eu ia. A professora falava sobre isso sempre. E eu não entendi o porquê que ela frisava tanto isso sempre falando. E eu ficava assim, gente, toda escolinha ela fala das 5 virgens e 5 loucas. E hoje eu entendo, graças a Deus, o porquê que ela falava isso. Porque Deus, ele é muito bom. E pra tudo, Deus, ele tem um propósito. Então eu louvo a Deus por ter escutado a minha infância inteira falar sobre isso. Porque hoje eu tenho a plena convicção, entendo o que é ser as 5 prudentes e ser as 5 loucas. Nós devemos ser as prudentes porque o noivo vem. O noivo vem para buscar a sua noiva. A gente, quando está se preparando para casar aqui na terra, a gente passa o ano inteiro planejando aquilo. A gente vê vestido, a gente vê buffet, a gente vê tudo porque a gente quer que saia perfeito. É um sonho. Assim também será a volta do noivo. É um sonho. Mas não é um sonho que não vai se realizar, ele vai se cumprir. O noivo, ele vai voltar para buscar a igreja. E nós precisamos estar preparados. Por que não se preparar para a volta do noivo? E a gente se prepara para tantas coisas aqui na terra, a gente se prepara para casar aqui na terra. E por que não se preparar para a volta do noivo? Nós vamos falar isso hoje aqui. Então, fique ligadinho, não deixe de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, tá bom? Para receber outras palavras que vai edificar a sua vida. Em Mateus 25, vai dizer o seguinte: Jesus disse: naquele dia, o reino do céu será como as 10 moças que pegaram as suas lamparinas e saíram para o encontro com o noivo. 5 eram sem juízo e 5 eram ajuizadas. As moças sem juízo pegaram suas lamparinas, mas não levaram óleo de reserva. As ajuizadas levaram as vasilhas com óleo para as suas lamparinas. Como o noivo estava demorando, as 10 moças começaram a cochilar e pegaram no sono. À meia-noite se ouviu um grito: o noivo está chegando, venha se encontrar com ele. Então as 10 moças acordaram e acenderam suas lamparinas. Aí as moças sem juízo disseram às outras: deem um pouco do seu óleo para nós, pois as nossas lamparinas estão se apagando. Responderam elas: de jeito nenhum. O óleo que temos não dá para nós e para vocês. Se vocês querem o óleo, vão comprar. Então as moças sem juízo saíram para comprar o óleo, e enquanto estavam fora, o noivo chegou. As 5 moças que estavam com as lamparinas prontas entraram com ele para a festa do casamento, e as portas se trancaram. Mais tarde, as outras chegaram e começaram a gritar: Senhor, Senhor, nos deixe entrar. O noivo respondeu: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Eu não sei quem são vocês. E Jesus terminou dizendo: portanto, fiquem vigiando, porque vocês não sabem qual será o dia e a hora. Bom, o que acontece? As 5 prudentes, elas levaram a lamparina e levaram azeite de reserva. A lamparina só poderia ficar acesa com azeite. E o que acontece? As 5 loucas, como a palavra de Deus diz, não levaram, porque elas não pensaram, quando elas foram dormir, elas não pensaram nessa possibilidade que poderia acabar e elas teriam que comprar. Nesse período que elas foram comprar, o noivo voltou. Nisso que o noivo voltou, a porta se fechou. Não haveria mais possibilidade
delas entrarem, porque elas foram buscar o azeite que elas precisavam na última hora. O óleo, né? O azeite, o óleo. E o que acontece? Voltando para os dias de hoje, que Jesus quer explicar através dessa parábola. As 5 prudentes pensaram, porque é o seguinte, nós devemos nos preparar para a volta, correto? Só que o noivo estava demorando. Enquanto o noivo estava demorando, elas dormiram. O que é dormir hoje? Muitas das vezes a gente está dormindo hoje. Porque as pessoas entendem, às vezes pensam que Jesus está demorando para voltar. E nós estamos dormindo. Só que as pessoas que tiverem o azeite, o óleo nas suas candeias, nas suas lamparinas, o noivo vai reconhecer, porque ela vai estar acesa, vai dar para ver o rosto, o noivo vai reconhecer. O que eu quero dizer com isso? As pessoas que buscam a presença de Deus hoje, as pessoas que se dedicam a Deus, as pessoas que aceitam de todo o coração e que esperam a sua volta, estão guardando o azeite, o óleo, estão se preparando para quando o noivo vir, serem reconhecidas. A gente não pode ser como as loucas, achando que na última hora a gente vai comprar o azeite ou o óleo e vai dar tempo da gente acender as nossas lamparinas para Jesus ver. Não, não vai. A porta vai se fechar e você não vai subir. Ah, Liliane, mas hoje eu não quero ir no culto, hoje eu não quero servir a Deus, hoje eu não quero aceitar Jesus. Amanhã quem sabe? Só que o amanhã quem sabe pode não chegar para você. O amanhã quem sabe, nessa busca que você vai buscar o óleo, nesse tempo aí que você fala que o amanhã quem sabe, o rei volta, o noivo volta e você pode ficar. Quando Jesus ele fala que a gente precisa ser como as prudentes, as ajuizadas, é que a gente precisa guardar a nossa essência, a gente precisa guardar a presença, a gente precisa buscar todos os dias a presença, a gente precisa guardar todas as palavras que o Senhor nos traz ao nosso coração, a gente precisa guardar a nossa essência, porque quando o noivo voltar, tudo isso, a presença, a essência, o diálogo, a oração com Deus, a intimidade, é o seu azeite, é o seu óleo para quando o noivo voltar, ele te ver. Porque as pessoas que não tiverem intimidade, as pessoas que não tiverem acesso, as pessoas que não tiverem ligadas com Deus, elas não vão subir. É a mesma coisa, eu posso frequentar a casa de uma pessoa e talvez não ser tão amiga dela. É a mesma coisa, você pode frequentar a igreja, mas não ser amigo de Jesus. Mas não orar frequentemente, mas não buscar a presença dele frequentemente, não se arrepender dos seus pecados frequentemente. Então quando o noivo voltar, você não vai subir. E o que o noivo está nos despertando é que nós precisamos ser a prudente. Nós precisamos entender que nós precisamos guardar o azeite, o óleo, nós precisamos buscar todos os dias, se arrepender todos os dias. Estar na casa de Deus é importante, mas mais importante do que isso é ter intimidade. O noivo quer que nós tenhamos intimidade. Você se casaria com alguém hoje, aqui na terra, que você não tivesse intimidade? Como seria a sua vida depois de casado? Você não tendo intimidade com aquela pessoa? Não seria super estranho? É a mesma coisa. O reino ele foi preparado para os filhos de Deus, aqueles que têm intimidade e esperam a sua volta e desejam estar no lar. Deus ele não obriga ninguém, ele não te obriga a amar ele, a gostar dele. Na verdade, ele nos escolheu. Ele nos separou. Então nós precisamos entender que guardar o azeite, o óleo, separar, é guardar a presença, a essência, a intimidade com Deus. Isso não pode se perder, independente se você está na igreja ou não, independente se você participa de congresso ou não, independente para onde você vai ou o que você faça, a sua essência, a sua intimidade, a sua ligação com Deus, isso não pode acabar. Porque se isso acabar, o noivo vai vir, a sua lamparina não vai estar acesa e você não vai subir.
Isso é uma das realidades. Não adianta a gente querer tapar os nossos olhos e falar, não, o rei está demorando, Jesus está demorando, ele não vai voltar. E nós vamos ficar aqui dormindo, porque ele não vai voltar. Ele vai voltar. E se você não buscar intimidade, se você não buscar ter diálogo com ele, se você não buscar a presença dele, a sua lamparina não vai estar acesa. Jesus não vai te reconhecer. O noivo precisa reconhecer a noiva. E como que ele vai reconhecer a noiva? Intimidade. Como é que você reconhece uma pessoa? Porque você tem intimidade com ela. Você sabe quem ela é. Pelo jeito de andar, pelo jeito de falar. Pelo jeito até de escrever, a gente sabe se é ou não é a pessoa, porque a gente tem intimidade. Então o que Jesus nos desperta hoje é ter intimidade. Porque sem intimidade com Deus, sem oração, sem busca, sem se arrepender dos nossos pecados todos os dias, eu não estou falando de religião, não estou falando de igreja, eu estou falando algo particular nosso com Deus, porque a noiva, aquelas 10 pessoas que estavam esperando o noivo, as 5 prudentes, as 5 loucas, elas não estavam na igreja, elas não estavam em congresso, elas não estavam em outro lugar, elas estavam apenas em suas casas esperando o noivo. Só que o noivo estava demorando e elas adormeceram. Mas quem estava com a lamparina acesa, houve um grito: o noivo vem. Elas ouviram a voz. Elas ouviram a voz do noivo que estava vindo, mas elas tinham a lamparina acesa. Então o noivo reconheceu e elas entraram para o casamento. E as 5 loucas na última hora foi buscar o azeite, foi buscar o óleo. Foi buscar o sendo a presença de Deus. Não busque a presença de Deus no último minuto, porque pode acontecer de não dar tempo. E o que Deus quer nos despertar hoje é que você viva hoje, buscando a presença dele hoje. Porque o noivo vem. Ele vem. E ele vem buscar uma igreja que o ama, que o adora, em espírito e em verdade, que deseja e está na Nova Jerusalém. Esse mundo não tem nada para nos oferecer. Aos olhos de muitos pode estar super maravilhoso, a sua vida pode estar incrível, mas uma hora isso vai acabar. Porque não existe felicidade fora da presença de Deus. Não existe felicidade sem ter intimidade com Deus. Não existe vida fora da presença de Deus. Aline, mas a minha vida é legal, a minha vida eu faço o que eu quero, é super maneiro. Mas e quando você deita a sua cabeça no travesseiro? Será que é legal esse vazio que você sente? Será que é interessante? Enquanto você tá sorrindo pros seus amigos lá fora, enquanto você tá vivendo lá fora, tá muito legal. Quando você deita no travesseiro, é interessante esse vazio que você sente? Jesus, ele quer preencher a sua alma, ele quer preencher o seu vazio. Porque ele é a fonte de vida, onde vai preencher o vazio do coração do homem. O homem precisa de Deus. E não estou falando de Deus de dinheiro, não estou falando de Deus de roupa, não estou falando de outro Deus, estou falando de Jesus. Porque ele é o único que pode preencher o seu coração de uma forma inexplicável, onde toda a sua angústia, toda a sua tristeza vai sair. A palavra de Deus diz que na presença de Deus a tristeza pula de alegria. Sendo a sua tristeza, ela cessa e ela passa a ser alegria. Entenda hoje que a gente precisa todos os dias buscar intimidade. A gente precisa acender as nossas lamparinas e esperar o noivo. Esperar aquele que vive e reina para todo sempre. Aquele que vai buscar a sua igreja. Aquele que preparou um lugar lindo onde não haverá nem choro, nem pranto. Onde não haverá dor. Onde será um lugar de paz. Do lado daquele que nos criou. Onde o nosso espírito vai voltar. E seremos felizes eternamente, porque ele atende nossas necessidades. Ele salva as nossas vidas. E ele é o único que pode mudar a sua história no dia de hoje.